Boa noite, igreja. Que a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós, amém? Quantos pais nós temos aqui? Pais, levanta a mão. Legal. E mães, quantas mães? Podem levantar. Bastante gente, hein? Bastante gente. A mensagem de hoje, ela é para todos nós. Seja você crente há muito tempo, seja você crente há pouco tempo. Seja você talvez um não crente, que esteja me ouvindo aí, nunca pisou numa igreja, ela é para você também. Só que para você que é pai, para você que é mãe, essa mensagem é especial. Ela vai te atingir de uma forma diferente. Você vai ser impactado de uma forma diferente. Porque durante a mensagem você vai começar a se identificar com as minhas palavras. Você vai lembrar dos seus filhos, da criação dos seus filhos, principalmente dos primeiros anos. Nós vamos fazer uma jornada pelo significado da paternidade. Mas claro, a mensagem é para todos. E a minha oração é que o Espírito Santo esteja agindo através de mim, para que acima de tudo você possa refletir as palavras que serão ditas aqui. E que haja transformação nessa noite, amém? Então vamos começar lendo o texto base da nossa mensagem. Na verdade são dois textos. Mensagem intitulada O que a paternidade me ensinou. O primeiro texto, inclusive já foi lido aqui hoje, nessa noite, está em Salmo 127, versículos 3 a 5. Você pode acompanhar na sua Bíblia ou através da projeção. Salmo 127, de 3 a 5, diz assim: Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. E o outro texto está em Mateus, capítulo 19, verso 14. Mateus 19, 14, que diz assim: Jesus, porém, disse: Deixem as crianças e não as impeçam de vir a mim, pois o reino do céu é para os que são como essas crianças. Amém? Irmãos, desde muito jovem, o meu sonho era ser pai. E há pouco mais de um ano e 3 meses, eu pude realizar esse sonho. Melissa veio, e com ela, eu e minha esposa Adélia, iniciamos essa jornada transformadora. E ser pai é um acontecimento que, nós veremos hoje, pode ensinar muitas lições. Lições valiosas. Ao nos tornarmos pais, nós descobrimos uma nova dimensão do amor. Uma nova dimensão da responsabilidade. E eu gosto de falar que é um amor indescritível, um amor que eu não consigo explicar. Porque é um amor que eu nunca senti antes. E engraçado que antes eu não dava muita bola para quando as pessoas falavam, principalmente os pais, de que de fato era um amor diferente de tudo, de que de fato era um amor impossível de descrever. Até que, certa noite, minha filha estava chorando de dor, chorando bastante. Isso de madrugada. E não parava mais. Era cólica. E aí eu e minha esposa saímos 1 da manhã à procura de uma farmácia aberta para comprar um remédio para ela. Irmãos, não tem coisa pior do que ver seu bebê recém-nascido chorando de dor. É uma coisa potente e inexplicável. Eu fiquei desejando que a dor que ela estava sentindo, passasse dela para mim. Se eu pudesse, eu sentiria aquela dor no lugar dela. É um tipo de amor que eu nunca havia sentido. E é um amor que me desafia diariamente a crescer como indivíduo, como ser humano. Isso ocorre porque nós, homens, e quando eu digo homens, indivíduos do sexo masculino, nós homens vivemos em uma cultura ultrapassada. Uma cultura em que nós fomos ensinados, condicionados a ter comportamentos ligados ao universo masculino. Como a necessidade que o homem tem de ser bem-sucedido. Todo homem deve ser bem-sucedido. O homem não pode ser sensível, tem que ser insensível. O homem tem que ser viril. É isso que a gente aprende, né? Nós somos levados a acreditar que a gente não pode chorar. Nós somos levados a acreditar que a gente não pode pedir ajuda. Quando, na verdade, essa mentalidade esconde as nossas fraquezas. Para homens que foram moldados nessa cultura,
Ter um filho, então, é uma oportunidade de vencê-la e de confrontar. E todos os dias, irmãos, nós pais temos a oportunidade de praticar um amor desprendido, de praticar um sorriso sincero, de praticar um olhar carinhoso, que é algo que antes de sermos pais, não costumávamos praticar. E isso vai quebrando, sabe, aquela dureza que existe dentro de cada um de nós, sabe? Vai quebrando aquela ideia do machão. Vai quebrando a resistência que existe dentro de cada homem. A chegada de um filho nos faz enxergar claramente algo que nós já suspeitávamos. Que a barra é pesada, pesadíssima, irmão. Principalmente para a mãe. Às vezes eu olho para minha esposa e vejo ela esgotada. E a gente só tem um bebê, imagina quem tem mais de um. E aí vem a necessidade do pai ser esse pilar de sustento, tanto para a mãe quanto para a criança. E uma observação interessante é que nós adultos, a gente é moldado, né? A gente se adapta a essas exigências, a esses preconceitos que o mundo nos coloca, que a sociedade nos coloca. Mas as crianças, elas têm uma certa pureza. As crianças, elas têm essa pureza que é fascinante e certamente nós podemos aprender muito com elas. Então, nessa mensagem, nós iremos explorar 5 pontos. Eu quero te convidar a entrar nessa jornada comigo hoje à noite. 5 pontos, 5 aprendizados cristãos que a minha filha, sem saber falar, me ensinou. 5 ensinamentos que eu aprendi com a minha filhinha de 1 ano. E como eles podem nos ajudar a crescer como cristãos e como pessoas. Então, vamos lá. O primeiro ponto é que a paternidade me ensinou a ter uma fé inabalável. Salmo 125, verso 1, diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Repita comigo: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, mas permanecem para sempre. Amém. Uma criança de 1 ano, meus irmãos, ela pode nos ensinar lições valiosas do ponto de vista cristão. E uma dessas lições é sobre a fé. Então eu queria começar essa mensagem falando sobre fé. Os bebês, eles têm uma grande fé nos seus pais. A minha filha, ela tem uma grande fé em mim e na mãe dela. Ela confia plenamente que nós vamos fornecer a ela segurança, cuidado, alimento. Como cristãos, nós também devemos viver pela fé em nosso Pai Celestial, amém? Sabendo que Ele irá o quê? Nos fornecer tudo que precisamos. Todavia, o conceito de viver pela fé, ele significa muito mais do que ser suprido materialmente. Viver pela fé é confiar 100% em Deus. Um milionário, ele deve viver pela fé. Um empresário, ele deve viver pela fé. Alguém que tem uma carreira estável, alguém que tenha muito dinheiro, também deve confiar em Deus e viver pela fé, como qualquer outra pessoa. Vamos pegar, por exemplo, o caso de Abraão. Abraão, todos sabem, conhecido como o pai da fé. Mas algo que nem todos sabem é que Abraão andou em 2 níveis de fé. Existe a fé que espera e existe a fé que entrega. Abraão inicialmente andou na fé que espera. Ele esperava Isaac. O que é interessante é que nesse primeiro nível de fé, a fé que espera, a gente não tem escolha, a gente tem que esperar. Quer você queira ou não, meu irmão, nesse nível de fé você vai ter que esperar. Você não tem opção. A diferença é a forma como você vai esperar. Algumas pessoas esperam murmurando e criticando, outras esperam adorando. Então Abraão andou na fé que espera. Quando Isaac nasceu, Abraão foi chamado para andar em outro nível, a fé que entrega. Deus disse: então, Abraão, sabe aquele filho que você queria tanto, que eu te dei, que você esperou por tanto tempo? Devolve ele para mim. Essa fé que entrega, ela tem escolha. Você tem opção. Abraão poderia ter dito: não, Senhor, meu filho não. Pede qualquer coisa, o meu filho não. Eu esperei tanto por ele. Não pede isso para mim, não. Eu não estou disposto a fazer isso.
essa fé que entrega, você pode escolher se entregar ou não. Como a gente sabe, Abraão decidiu entregar. Então, por causa disso, essa fé que entrega, o nível dela é muito maior do que a fé que espera. Abraão não foi chamado pai da fé enquanto esperava. Ele se tornou pai da fé depois que entregou. E aí essa fé que entrega é a fé que as pessoas não querem. Porque é uma fé de renúncia. É uma fé de abrir mão do eu. É uma fé que exige primeiramente que você se entregue. Para Abraão ser capaz de, estar disposto a sacrificar o próprio filho, é porque primeiramente ele se entregou a Deus. Quem primeiramente se entrega, entrega. Vou repetir. Quem primeiramente se entrega, entrega. Quando eu tenho dificuldade para entregar, é porque eu não me entreguei ainda. Os irmãos estão me entendendo? Estão acompanhando? Então, essa fé que entrega e cumpre a vontade de Deus, ela pode e deve ser praticada em qualquer nível, tenha você qualquer posição social, qualquer poder aquisitivo, não interessa. Fé não é só esperar, meus irmãos. Fé é entrega também. Viver pela fé é confiar que o teu sustento, é confiar que o ar que você respira, que o pão que te alimenta, que tudo vem dele. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Viver pela fé não é só esperar a bênção. É andar com ele na fornalha, é andar com ele na cova dos leões. Em qualquer situação. É uma fé inabalável. E Paulo, ele é o cara, ele se expressa de uma forma formidável falando da fé. Ele disse, essa é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. A nossa fé é a vitória que venceu o mundo. Mas veja, não é uma fé de conquista, não é uma fé de recompensa. Não é uma fé de, eu vou fazer isso para ser recompensado depois. É uma fé de relacionamento. Deus não me deu fé para conquistar coisas. Deus não me deu fé para conquistar uma casa. Deus não me deu fé para conquistar um emprego. Deus me deu fé para conhecê-lo. E eu uso a minha fé para me aproximar dele, porque é impossível agradá-lo sem fé. Eu uso a minha fé para conhecê-lo a cada dia mais e a me tornar amigo dele. E dessa forma, eu vou usando a fé para vencer os desafios da vida, os desafios que se apresentam nessa jornada da vida. Fé é confiar sem limites, fé é confiar de forma incondicional. Da mesma forma que um bebê confia nos seus pais, totalmente dependente. Totalmente entregue. Que possamos confiar, ser dependentes e nos entregar ao nosso Pai eterno. Amém? Segundo ponto. A minha filha me ensinou a sorrir mais. Pode passar. A minha filha me ensinou a sorrir mais. João, capítulo 15, 11, diz: eu tenho falado essas coisas a vocês para que estejam cheios da minha alegria, e a alegria de vocês seja completa. Vamos falar sobre alegria agora. Nós acabamos de cantar, Alegria. Dessa experiência maravilhosa que está sendo ser pai, a minha filha, sem saber, ela tem me ensinado a sorrir mais. Os bebês, eles são frequentemente associados à alegria, e por boas razões. Eles são inocentes, são puros, estão descobrindo o mundo pela primeira vez, o mundo ao redor deles pela primeira vez. Eu lembro que, principalmente nos primeiros meses, tudo era novo e emocionante para minha filha. Desde o som dos pássaros cantando, até a sensação dos dedos dela tocando algo pela primeira vez. Eu lembro dela tocando uma garrafa gelada pela primeira vez, os dedinhos dela sentindo o frio pela primeira vez. O rostinho dela de espanto e admiração. As crianças, então, têm essa capacidade de encontrar alegria nas pequenas coisas, nas coisas mais simples, como uma música suave, como um sorriso gentil, a qual ela retribui com outro sorriso. Elas não são afetadas por preocupações. Elas não têm os estresses que nós temos, Como a minha esposa diz, elas não têm boleto para pagar, elas não têm prova para estudar, nem coisas do trabalho para fazer.
E é essa simplicidade que pode nos lembrar, né, da importância de nós adultos encontrarmos alegria nas pequenas coisas. Além disso, os bebês, eles têm a capacidade de espalhar alegria para as pessoas ao seu redor. Isso é interessante. O som da risada da minha filha ilumina o meu dia. Às vezes eu chego cansado do trabalho e só de segurá-la no meu colo, vê-la feliz, vê-la sorrindo, satisfeita, o cansaço vai embora, gente. O cansaço vai embora. Isso traz uma sensação enorme de paz para mim. E eu tenho aprendido muito com a alegria da minha filha. Eu aprendi que encontrar felicidade nas coisas simples da vida é o mais importante. Aprendi a não me deixar sobrecarregar pelos estresses, sobrecarregar pelas preocupações da vida, o que é extremamente difícil. Aprendi a espalhar alegria para aqueles ao meu redor. E, acima de tudo, aprendi a importância que é manter o nosso coração puro e inocente, como o coração de uma criança. Mas parece, né, que quando a gente cresce, quando a gente se torna adulto, a gente vai se esquecendo dessas coisas, né? Nós vamos perdendo a alegria, nós vamos perdendo o sorriso no rosto, nós vamos enxateando. Enxatear é um verbo que eu acabei de inventar, que significa ficar mais chato, mais rancoroso com o passar do tempo. A gente vai enxateando. E algo preocupante que está diminuindo a alegria das pessoas é a loucura que é viver nessa sociedade moderna, nesse frenesi. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão sendo dominadas pela depressão, pelo medo e pela ansiedade, de uma forma nunca antes vista. Vocês sabem qual que é o país líder em casos de transtorno de ansiedade no mundo? Alguém sabe aqui? Qual é o país que tem mais casos de ansiedade no mundo? É o Brasil, gente. É o nosso país. Mais de 26% dos brasileiros, segundo um estudo, receberam um diagnóstico médico de ansiedade. Isso dá o quê? 1 a cada 4, é isso mesmo? 1 a cada 4 brasileiros receberam um diagnóstico de ansiedade. Nós temos a população mais ansiosa do mundo. E o que é ansiedade? Ansiedade nada mais é do que a deficiência que nós temos de lidar com o futuro. A gente fica ansioso pelo amanhã, ansioso pelo que vai comer, pelo que vai beber, pelo que vai vestir, ansioso com quem vai casar, né? Ansioso com a carreira profissional que vai seguir. Nós somos um país de pessoas ansiosas. E a gente quer enxergar o futuro com a mentalidade que a gente tem hoje. Esse é o problema. Por quê? Porque isso sempre dá choque, gente. Isso sempre dá choque. O futuro nada mais é do que Deus te mostrando quem você vai se tornar daqui a algum tempo. Só que na maioria das vezes nós não estamos preparados para esse futuro. Sabe o que é ansiedade? Ansiedade é a gente querendo viver um tempo que a gente não está preparado para viver. É por isso que a gente vive em crise, depressão, síndrome do pânico, pensamento de morte. É por isso que tem tanta gente perdida mesmo dentro da igreja. Por quê? Porque se você não souber lidar com o teu futuro, você vai estar sempre em crise com o teu chamado. Por que é que nós ficamos ansiosos? Porque a gente deseja intensamente que um momento futuro chegue, mas nós não temos controle sobre isso, nós não governamos esse momento, nós não temos domínio sobre isso. Tem um autor americano que ele diz que a maior crise da nossa jornada de fé é viver à espera de um momento, ao invés de se preparar para quando esse momento chegar. A maior crise da nossa jornada de fé é viver à espera de um momento, ao invés de se preparar para quando esse momento chegar. Às vezes a gente espera tanta coisa, né? E a gente não se prepara para essas coisas. Isso causa ansiedade. Meu querido, a chave para você vencer a ansiedade é curtir o presente. É curtir o hoje. Quando eu era mais jovem, né, bem mais jovem, solteiro, eu confesso que eu ficava um pouco ansioso com namoro e casamento. Eu tinha uma de que até os 25 eu ia casar. E quando eu completei 25, bateu aquela sensação, poxa, não deu. Eu vi meus amigos, vi alguns colegas já casando, e eu nem namorada tinha. Aí o plano agora é até os 27, vamos ver se a gente consegue, né?
Só que nessa minha ansiedade de querer namorar, de querer casar, eu esqueci às vezes de curtir aquele momento de solteiro. Quando eu podia ir para qualquer lugar sem prestar conta a ninguém, quando eu podia ficar até mais tarde assistindo televisão, né, jogando videogame no som alto, hoje eu não posso. Eu esqueci várias vezes de curtir aquele momento da solteirice. Engraçado que hoje, já casado, a gente já tem ansiedade com outras coisas, né? Você vê como é que é. Certo dia eu me peguei pensando na faculdade da Melissa, pensando como é que eu vou pagar daqui a 18 anos, ela vai ter faculdade, e se ela não entrar na faculdade pública, eu vou ter que pagar, e a inflação, e o governo, e não sei o quê. Aí o Espírito Santo, calma, cara, calma, sua filha está usando fralda ainda, ela está mamando ainda, calma, aproveite esse momento, curte, porque ele não vai voltar mais. Curte esse momento. Talvez você esteja ouvindo isso e se identificando com essas palavras, talvez você esteja pensando, eu preciso vencer a ansiedade. Romanos 8,31 diz, portanto, podemos dizer com toda a certeza, se Deus está do nosso lado, ninguém pode nos vencer. Ele nos deu o seu próprio Filho e por isso nos dará também todas as outras coisas. Amém? Sabe, existe um Deus maravilhoso que quer você em todos os passos. Existe um Deus que é poderoso para vencer as batalhas e para envergonhar os seus inimigos. Agora existe também um Deus que é Pai da eternidade também. E sabe o que é que isso significa, ele ser Pai da eternidade? Significa que desde a eternidade passada, Ele sabe tudo sobre a nosso respeito. Ele conhece todos os nossos dias. Salmos diz que todos os nossos dias já foram escritos pelo Senhor no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Isso significa que a partir do momento em que você foi mergulhado em Deus, teu futuro também está mergulhado nele. A tua ansiedade nada mais é do que você tendo dúvidas de que Deus vai fazer o que Ele prometeu. A ansiedade que eu tinha nada mais era do que eu tendo dúvidas de que eu iria casar e ter família um dia. A ansiedade é alimentada pela dúvida. Mas existe uma verdade que Deus estabeleceu sobre nós. E a verdade é, podem 1000 cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa verdade é, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa verdade é que Deus já te desejou antes de todas as coisas serem formadas. E a grande dúvida é, se Deus desejou fazer, por que o teu coração está inquieto? Se vai acontecer ou não. Então entenda isso, a ansiedade ela pode ser vencida. Com a ajuda do Senhor e também com o apoio de outras pessoas, é possível superar a ansiedade e desfrutar da paz e da alegria que vem de Cristo Jesus. Volte a sorrir, meu querido. Diga para a pessoa que está do seu lado, volte a sorrir, meu querido. Volte a sorrir. Volte a sentir paz. Amém? O terceiro ponto é que eu aprendi a ter mais coragem. Isaías 41:10 diz que, por isso não tema, pois eu estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Uma das características das crianças é a persistência e a coragem que elas têm em arriscar mais. Elas não têm medo de errar, elas não têm medo de cair. Se for necessário, vão tentar quantas vezes for até conseguir o que desejam. Lá em casa tem uma escada, e eu não sei o que deu na cabeça do arquiteto lá, que a escada fica no meio assim da sala. Aqui é a sala, aqui é a escada e aqui é a porta de entrada. Quando você entra na nossa casa lá, você tem que desviar da escada para ir para a sala. E a Mel, ela é fascinada por essa escada. É uma escada circular assim, aberta. E incrível como ela já consegue subir, viu? Ela já consegue subir, degrau por degrau, mas a gente não deixa. Incrível como ela é fascinada por essa escada, ela não tem medo de cair. Ela quer subir, ela quer ver o que tem lá em cima. Ela adora também escalar o sofá. A minha filha tem coragem, um pouco de ousadia também. E nós podemos aprender muito com essa atitude. Eu quero falar agora sobre coragem. Um tema indispensável na nossa jornada de fé. Coragem.
E o primeiro ponto que eu quero compartilhar é que muita gente acha que a coragem começa quando o medo termina. Mas a coragem só existe porque o medo existe. Deus, quando esse gigante cair, eu avanço. Quando essa tempestade cessar, eu começo. Quando essa crise parar, eu faço. Na verdade, a coragem não é uma resposta de Deus para quando o problema acaba. A coragem é uma porção de Deus para você enfrentar os seus problemas. Coragem é ousadia. Coragem é revestimento de poder. Coragem é parte de algo que não é seu, mas faz com que você persevere independente do que você está sentindo por dentro. Em tempos de crise é necessário ter coragem. Em tempos de paz também. Coragem para não se acomodar quando você deveria estar avançando. Coragem para dar passos de fé, mesmo quando está tudo bem. Irmãos, o Evangelho do Senhor Jesus, ele não é uma resposta só para os dias maus. O Evangelho é o único caminho pelo qual a gente está de pé. Você tem que ter coragem para deixar para trás até coisas que foram boas para você, mas não são mais de Deus. Quer um exemplo? Namoro. Você tem que ter coragem para deixar um namoro que era bom no início, mas hoje não é mais de Deus. Você tem que ter coragem para deixar um emprego que era uma bênção para você, mas hoje é maldição para você. E existem pessoas que têm coragem para começar, mas não têm coragem para recomeçar, para se desprender. Coragem não é só para quem está em crise. Ela é necessária em qualquer pessoa, em qualquer situação. Eu precisei de coragem para deixar alguns confortos da minha vida e me lançar em direção aos meus propósitos. Literalmente, eu não teria conhecido a minha esposa se a gente não tivesse tido coragem. Quem conhece a nossa história sabe. Talvez em algum momento você já tenha feito isso. E a gente vê muito isso no mundo empresarial, né? Você sabia que grandes empresas já tiveram que fazer sacrifícios enormes, porque elas precisavam se lançar no novo, enquanto outras permaneceram fazendo somente o que sabiam fazer, e aí foram ultrapassadas, permaneceram no velho, perderam influência. Tem uma história bem legal, que é a história da Cacau Show. Todos aqui conhecem a Cacau Show, os bombons da Cacau Show. Sabem como é que surgiu a empresa? Era a Páscoa de 1988. E aí um rapaz, 17 anos, Alexandre da Costa, e trabalhava como revendedor de chocolates. Ele entregava os pedidos para a fábrica, pegava os bombons e revendia. E aí nessa Páscoa, ele recebeu um pedido de 2.000 ovos, para fazer 2.000 ovos específicos lá, tamanho específico. Ele pegou esse pedido, levou para a fábrica e recebeu um não. A fábrica disse, olha, não dá não para fazer. 2.000 ovos nesse tamanho, nesse peso. E ele ficou com duas opções. Ou descumpria o compromisso que ele fez com o cliente, e aí não dava para fazer mais o pedido, ou ele resolveu fazer ele mesmo os ovos. E ele escolheu a segunda opção. Ele comprou a matéria-prima, convidou uma senhora lá que fazia os chocolates, e os dois juntos, em 3 dias, trabalhando 18 horas por dia, conseguiram fazer os 2.000 ovos e entregar a tempo. E com o dinheiro dessa entrega, $500, ele iniciou uma empresa. Chamou a empresa de Cacau Show. E hoje a empresa está aí até hoje, uma das maiores no ramo de chocolates finos do país. Foi preciso coragem. 17 anos. Coragem tem a ver com a gente se lançar. E às vezes a gente acha que dar passos em direção ao desconhecido significa que você está dando passos incertos. Quando caminhamos com Deus, por mais que o novo caminho seja desconhecido, pessoal, ele nunca vai ser incerto. Porque existe uma diferença aí. Existe uma diferença entre o desconhecido e o incerto. O desconhecido eu não conheço, mas não significa que Deus não sabe. Já o incerto pode dar certo ou não. Tem muita gente caminhando com Deus acreditando que Ele propõe estações incertas. Ah, Deus me disse para ir, mas eu ainda não sei se Ele vai prover. Meu irmão, se Deus te disse para ir, vá. Se Deus te disse para fazer, faça.
Às vezes é como se a gente estivesse à beira de um penhasco. E Deus fala, pula. E aí para a gente é muito mais confortável confiar na proteção daquele penhasco que eu conheço, do que na incerteza do vazio que eu não conheço. A verdade é que se Deus fala, pula, é que Ele sabe que há um tempo limitado para a segurança desse penhasco. Assim são muitos de nós que preferem a segurança do conhecido do que o extraordinário desconhecido em Deus. A coragem não começa quando o problema termina. A coragem só existe porque os problemas existem. A coragem é um revestimento. E o que significa revestimento? Você só reveste o que já foi vestido, certo? Então a coragem é Deus te dando uma nova porção, uma nova cobertura. É Deus revestindo você de autoridade, de ousadia. Mas Deus, Ele não pode revestir aquilo que não foi vestido. Não dá então para experimentarmos uma porção sobrenatural de Deus se ainda não estamos cheios de Deus. Às vezes, pessoal, o que nos falta não é coragem. Às vezes o que nos falta é o próprio Deus se movendo dentro de nós. A consciência de que eu carrego dentro de mim o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Se um herdeiro, ele não sabe que tem uma herança esperando por ele, ele vai morrer sem usufruir da herança que estava disponível para ele. Então, ser herdeiro não é suficiente, a gente precisa ter a consciência de que nós temos a herança, senão é como se estivéssemos vivendo, senão seria viver como se não tivéssemos a herança. Então, a coragem precisa partir desse pressuposto, consciência. Eu preciso trazer à minha memória de que eu carrego dentro de mim o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo. E quando eu lembro que o poder que habita em mim ressuscitou Jesus, não dá para ter tanto medo em relação ao futuro. Porque se nem a própria morte, que é o limite final da criação, foi capaz de parar este poder que atua em nós, não vai ter crise financeira, não vai ter crise familiar, não vai ter doença, não vai ter nada, perseguição, nada que vá parar você. E assim a fé aumenta, a ansiedade desaparece e a coragem se fortalece. Amém? Tem alguém sendo abençoado aqui essa noite? Amém? A quarta lição que eu aprendi com a minha filha, que a paternidade me ensinou, foi a não guardar ressentimentos. Colossenses 3, verso 13, diz, suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Uma das coisas mais preciosas em uma criança é como elas não guardam ressentimentos de ninguém. Elas vivem no mundo presente. E mesmo quando se machucam ou são contrariadas, elas logo esquecem, né? Estão brincando com outra coisa. Logo elas seguem em frente. A gente que serve ao nosso Deus, a gente também deve aprender muito com isso. A gente deve também aprender a perdoar e não guardar mágoas. E é importante lembrar que perdoar não é esquecer o que aconteceu, mas sim deixar o passado para trás e seguir em frente. O passado, ele não existe mais, ele pode ser acessado, mas você não deve habitar lá. O passado é um lugar de memórias. Mas, Rafael, e quando essas memórias são dolorosas? E quando essas memórias machucam? A gente sabe de pessoas que sofreram abusos no passado e sofrem as consequências disso até hoje. Algum trauma. O que é que o Evangelho propõe sobre isso? Primeiro ponto, quando eu estou em Cristo, todas as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Segundo ponto, eu preciso ter a transformação, a renovação da minha mente, para que eu possa experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Quando você tem um encontro com Jesus, a primeira coisa que devemos fazer é deixar o velho para trás e viver o novo. A gente não consegue usufruir do novo de Deus porque a gente ainda está preso a alguma mágoa, porque a gente ainda está preso a alguma ferida. Não é fácil, não estou dizendo que é fácil, mas é possível.
O que nós não podemos fazer é continuar lambendo as feridas que estão ligadas aos traumas do passado. Você foi ferido por sua antiga igreja, meu irmão? Ok. Então construa a igreja que você sempre sonhou. Você se decepcionou com seu antigo líder? Ok. Então agora seja um líder que não vai decepcionar os seus liderados. Quando o evangelho entra na minha história, já não importa mais que tipo de pai eu tive, porque agora eu preciso responder que tipo de pai eu vou ser para o meu filho. Eu tenho feridas do meu passado como qualquer pessoa. E eu sou ciente de que novas feridas podem ocorrer. Sabe, não é porque eu caminho com Jesus que vai ficar, que eu vou ficar livre de enfrentar um câncer, que eu vou ficar livre de enfrentar uma crise, uma traição, ou de enfrentar uma perseguição. Não. Os problemas, eles vão acontecer. Agora, o que o Evangelho propõe é que a partir dessas experiências eu possa usufruir de algo novo. Na história bíblica, se a gente pegar os heróis da fé, os grandes homens de Deus que são citados na Bíblia, todos eles passaram ou tiveram grandes feridas. E essas feridas se fecharam e se tornaram ministérios abertos, se tornaram algo novo. Eu quero dizer aqui nessa noite que Deus tem algo novo reservado para você. E o novo é um presente. Todos os dias as misericórdias dele se renovam. Todos os dias nós temos uma nova chance, uma nova oportunidade para ser alguém melhor do que ontem. Mas não dá para a gente perder tempo, né? Não dá para a gente perder tempo. Sabe qual que é a maior ilusão? A maior ilusão é achar que a gente tem a vida toda pela frente. Porque a gente não sabe se de fato a gente vai ter a vida toda pela frente. O que nós temos é o hoje. O amanhã, ele pertence a Deus. Por isso, se você precisar de perdão, meu querido, peça hoje. Se você precisar liberar perdão, libere hoje. A vida é curta e nós não sabemos o futuro que nos reserva. Por isso que é importante fazer as coisas hoje sem deixar para depois o que realmente importa. E Paulo escreve em Efésios 4:32 assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ao perdoar, nós estamos liberando esse peso emocional, essa carga, né, que a mágoa faz com a gente. E abrindo espaço para quê? Para a cura e para a renovação. Se a gente soubesse o quanto que o perdão ele é benéfico para as nossas vidas, o quanto que ele é importante para a nossa vida eterna, para a nossa cura e libertação, a gente não perderia mais tempo com mágoas, ressentimentos e culpas. Perdão é uma virtude que você tem que cultivar no seu coração. E não adianta alguém fazer isso por você. Tem que ser você. Tem que ser você. E por fim, já concluindo esta mensagem, a paternidade me ensinou a ser menos egoísta. Em Filipenses 2:3 diz: não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Ser pai é uma experiência transformadora, emocionante. De fato, transforma a vida de qualquer pessoa. Ao criar um filho, a gente aprende a colocar em prática muita coisa nova, né? Mas há um elemento mais profundo. Ao criar os nossos filhos, nós repassamos aquilo que somos, os sentimentos que durante toda a vida alimentamos, as visões de mundo que a gente construiu, né? Os preconceitos que a gente aprendeu a carregar com o passar desses anos. E isso inclui os nossos instintos egoístas. O egoísmo que a gente carrega durante uma vida inteira entra em choque com a realidade da paternidade. Agora, eu estou cuidando de uma vida que é mais importante do que os meus desejos, que é mais importante do que os meus interesses. Pessoal, a experiência da paternidade, ela nos torna naturalmente menos egoístas. Nós pensamos menos nos nossos prazeres e interesses e colocamos os nossos filhos e família acima de tudo. Os nossos prazeres mudam, os nossos interesses, desejos são outros. Antes, toda noite tinha uma série e um filme na nossa TV, né, Adélia? Toda noite tinha uma série, agora tem o quê?
Galinha pintadinha, né? Toda noite, galinha pintadinha. Antes era todo mês um jogo de tabuleiro novo. Quem me conhece sabe que eu gosto demais de jogos de tabuleiro. Agora é o leite da criança e a fralda em primeiro lugar. Se sobrar grana, aí o jogo, se sobrar. A paternidade requer sacrifícios e renúncias. Estou aprendendo isso. E embora eu possa sentir falta de algumas coisas assim que eu tinha antes de ser pai, algumas coisas que eu julgava ser importantes para mim, eu sei que hoje eu ganho muito mais com essa troca. A alegria e o amor que vem de criar uma família. A alegria e o amor que vem de criar uma família. E assim como a paternidade exige essas renúncias, a vida cristã, a nossa jornada de fé, exige renunciar a si mesmo. Em busca do amor e do serviço aos outros. Não é isso? Qual que é a centralidade do cristianismo? A centralidade do cristianismo é o amor ao próximo e a Deus. É servir. Quer ter uma vida cristã plena? Quebre o egoísmo. Quer ter um relacionamento genuíno, autêntico, verdadeiro, que agrade a Deus? Quebre o egoísmo. Quer cumprir a sua missão divina de servir a Deus e ao próximo? Quebre o egoísmo. Não permita que ele, o egoísmo, domine a sua vida e o impeça de você experimentar a plenitude do amor de Deus. Vença esta batalha e abra espaço para a verdadeira vida cristã que é pautada no amor e na renúncia de si mesmo. Concluindo, assim, é uma loucura ser pai, mas eu amo ser pai, né? E curioso que tem pessoas que não entendem, né, como que é tão bom ter um filho, como é tão bom gostar de criança. Mas para entender essa loucura é preciso ser pai, estar presente na vida do seu filho. Ao longo dessa jornada eu aprendi inúmeras lições com Melissa. Ela me ensinou a ter uma fé inabalável que me dá forças para enfrentar qualquer desafio, a ter alegria contagiante que acaba com qualquer inquietação, a ter coragem para dar passos de fé mesmo quando está tudo bem, a perdoar sem limites para seguir em frente, e ir aí quebrando esse egoísmo que eu construí na minha vida. Essas lições, ela tem um valor inestimável, pessoal. E eu posso dizer assim, com segurança, tá? Que a paternidade é uma das experiências mais enriquecedoras da minha vida. Então, a todos os pais que estão aqui, e aqueles que me assistem, eu quero dizer que Deus abençoe vocês grandemente. Um feliz Dia dos Pais a todos. E para aqueles que ainda não são pais, mas querem ser, eu encorajo vocês a abraçar essa experiência. Eu encorajo vocês a abraçar essa experiência maravilhosa e transformadora. Não é fácil explicar o quanto ser pai é incrível, mas é algo que você só entenderá quando se tornar um. Amém? Minha filha, obrigado por me ensinar tanto. E meu Deus, obrigado por me ensinar tanto através da vida da minha filha.